Olá, sétimo ano. E aí, como vocês estão? Está tudo bem com todos? Bom, sei que estamos enfrentando aí o nosso coronavírus, que está circulando pelo nosso país. Isso está nos deixando um pouquinho afastados da nossa rotina diária. E é necessário que todos nós nos reinventemos, né? Nós professores, vocês alunos, os pais de vocês, fomos obrigados a fazer esse isolamento, né? As nossas aulas sofreram grandes mudanças, não é mesmo, pessoal? Então, baseado nisso, eu elaborei essa aula sobre o Reino Monera para que esse conteúdo fique o mais claro possível, tá bom? Para que vocês não sejam prejudicados. Bom, no Reino Monera, nós temos as bactérias e as cianobactérias, tá? Quem são as cianobactérias? Elas por um bom tempo foram chamadas de algas azuis, pela sua semelhança com o grupo das algas, já que elas habitam as regiões aquáticas e elas ficam na parte da superfície. Então, elas fariam parte do chamado fitoplâncton, né? Essa palavrinha nós já até trabalhamos em sala. Por que ela não faz parte do grupo das algas, gente? Porque ela é procarionte. E as algas, elas são eucariontes. Dessa maneira, então, nós colocamos as cianobactérias junto às bactérias no Reino Monera, tá bom? Então, nós temos as bactérias e as cianobactérias como as características gerais. Eu poderia dizer para vocês que ambas são unicelulares, ou seja, elas apresentam uma única célula, porém elas podem formar colônias, ou seja, pode ficar uma grudadinha na outra. A imagem da cianobactéria dá para perceber muito bem isso. Cada bolinha é uma célula de cianobactéria, é uma cianobactéria, mas elas estão agrupadas, enfileiradas, formando uma colônia. Ambas, então, são procariontes, portanto, não possuem um núcleo organizado, ou seja, não apresentam carioteca, não apresentam a membrana nuclear. Pessoal, com relação à alimentação, né, o que nós chamamos de nutrição do Reino Monera, aliás, o que vem a ser essa nutrição? É a maneira como a gente obtém a energia, é a forma de obtenção de energia, tá? Então, eu coloquei uma imagem ali brincando, né, representando aí o Patrick comendo um frango assado. Então, essa é a maneira como ele está obtendo energia, a maneira como ele está se alimentando. E como que o Reino Monera ele vai fazer isso? Então, existem duas maneiras deles realizarem essa obtenção de energia. Elas podem ser autótrofas e elas podem ser heterótrofas. Quem são os organismos autótrofos do grupo Monera? Então, a gente tem as cianobactérias fazendo fotossíntese e nós temos as chamadas sulfobactérias fazendo um outro processo chamado de quimiossíntese. Tá? Então, a fotossíntese ela vai acontecer a partir da presença realmente da luz, né? Por isso, muitas pessoas dizem que as cianobactérias são muito semelhantes às algas. De novo, repito isso, reforço isso, né? Só que então ela não está no grupo das algas, por que mesmo? Porque ela é procarionte e as algas são eucariontes, tá? E elas podem também, como exemplo, as sulfobactérias, elas vão se alimentar através de um processo chamado quimiossíntese. Dessa maneira, elas vão realizar o seu metabolismo através de reações químicas do enxofre, tá? Então, recapitulando, a gente tem as bactérias, né, cianobactérias autótrofas. Elas podem tanto fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Quem faz a fotossíntese são as cianobactérias e quem faz a quimiossíntese são as sulfobactérias, tá? Uma observação importante, tem inclusive uma perguntinha sobre isso na tarefa de vocês. Qual seria a importância das cianobactérias? Pessoal, as cianobactérias, elas fazem parte do fitoplâncton, então elas estão ali naquela parte superficial dos oceanos, né, do ambiente aquático. Dessa maneira, ela serve de alimento nessa cadeia alimentar, ela é a base da cadeia alimentar, então ela é bastante importante, tá bom? Bom, nós temos também as bactérias heterótrofas, que é a grande maioria das bactérias.
tá bom? Elas podem ser saprofágicas, ou também chamadas de decompositoras, e elas podem ser patogênicas, que são aquelas bactérias que vão causar doenças, não só nos seres humanos, ok? As bactérias decompositoras, elas vão decompor a matéria orgânica, tudo bem? Bom, sobre a respiração das bactérias, elas podem acontecer de duas maneiras. Primeiro, na presença de oxigênio, portanto, elas são chamadas de bactérias aeróbicas. Então, quando elas vão fazer essa respiração com a presença de oxigênio, elas vão utilizar o oxigênio atmosférico. Mas, quando não tem o oxigênio, o que elas fazem? Elas vão realizar o processo chamado de fermentação. Então, as bactérias, quando na ausência de oxigênio, elas conseguem produzir sua energia da mesma maneira, através do processo chamado de fermentação, a essas bactérias nós daremos o nome de bactérias anaeróbicas, ok? Aeróbicas, quando elas vão utilizar o oxigênio. Anaeróbicas acontece, então, na ausência de oxigênio e elas vão fazer o processo chamado de fermentação. Reprodução não permite. Essa reprodução, a primeira, a bipartição, só vai gerar células filhas idênticas à célula mãe, já que o material genético é exatamente igual, é uma cópia do material genético da mãe. Já na conjugação, nós teremos uma troca de material genético. Então, isso permite que as bactérias passem informações, principalmente com relação à resistência a antibiótico. Então, se a bactéria doadora já era resistente a um determinado antibiótico, ela passa essa característica para outra célula bacteriana, certo? Isso é a variabilidade genética. Eles vão conquistar, vão conseguir outras informações genéticas, diferentes daquelas que elas já tinham. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias saprofágicas, ou também chamadas de decompositoras. Elas atuam em conjunto com os fungos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e elas têm uma função muito importante, pois elas vão reciclar matéria orgânica. Elas vão, digamos, se alimentando dessa matéria e devolvendo uma quantidade de nutrientes ao solo, certo? Então, eu trouxe ali uma imagem exemplificando um pêssego em processo de decomposição, ou seja, quem está ali atuando? Bactérias e fungos, certo? Embaixo nós temos as bactérias fermentadoras, são aquelas bactérias que então elas vão respirar na ausência de oxigênio. E elas são bastante utilizadas pelo ser humano na produção de pães, de iogurte, de coalhada, de queijo fresco, tá? Inclusive, essa imagem que eu trouxe para representar é a produção de pães. Esse crescimento dos pães, ele se dá porque a gente coloca qual produto? Qual o nomezinho do produto? Fermento. E não é à toa que se chama fermento. Então, ali a gente tem... no fermento biológico, a gente tem sim bactérias e fungos que eles vão realizar a fermentação e vai fazer com que a massa do pão cresça, tá? É justamente devido à ação desses micro-organismos, tudo bem? Aí, olha só uma pergunta. Uma maçã podre pode estragar o cesto? Bom, aí a gente vai pensar o seguinte, a gente vai juntar a informação sobre a reprodução das bactérias e sobre o modo de obtenção de energia, né? Elas serem decompositoras. Então, as bactérias decompositoras, elas vão se reproduzir por divisão binária, né? Aquela reprodução super rapidinha, super fácil para ela. Sendo assim, basta um desses seres vivos para que haja uma reprodução e o cesto de frutas fique completamente contaminado e as frutas todas apodreçam. Então, basta que uma maçã esteja podre, esteja com bactérias e fungos em processo de decomposição, os micro-organismos vão se reproduzir e vão contaminar as demais frutas. Pessoal, um grupo de bactérias muito importante são as bactérias nitrificantes, ou também chamadas de fixadoras de nitrogênio.
São bactérias que fazem associações com as raízes de plantas leguminosas, como ervilha, lentilha, feijão, soja e amendoim. Essas bactérias, elas são capazes de absorver o nitrogênio atmosférico e assim elas passam para a planta, para as raízes da planta. Por quê, gente? Porque a raiz da planta sozinha, ela não consegue absorver o nitrogênio. E a planta precisa muito de nitrogênio, mas ela não consegue por si só absorvê-lo. Então, existe essa relação entre bactérias e as raízes dessas plantas, e as bactérias se fixam nas suas raízes, absorvem o nitrogênio do ar, o nitrogênio atmosférico, e entrega para a planta. Tudo bem? Então, eu trouxe uma imagem das raízes de uma leguminosa e uma imagem de microscópio dessas bactérias nitrificantes. Nós temos também as bactérias patogênicas. Também podemos chamar, muitas pessoas se referem a elas como as bactérias do mal, digamos assim. Então, são aquelas bactérias que parasitam o corpo dos seres vivos, causando doenças, e elas são as chamadas de parasitas. Exemplos de doenças: o tétano, a difteria, a meningite, a pneumonia bacteriana e a cólera. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Compreendido? Qualquer dúvida, escrevam para mim, por favor. Obrigada, uma boa semana a todos.